Olha só, gente, meu filho não gosta de escovar os dentes, o que fazer, né? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aí a odontopediatra, né? A Mônica Takemura, ela está aqui com a gente. Ela vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês aí de casa também, porque é um assunto que dá trabalho. Só quem tem criança em casa sabe como é, né, Mônica? Tudo bem? Tudo bem, Mauro, e você? Tudo joinha. E esse assunto tem... Essa pergunta rende bastante outras perguntas ali ligadas a isso também, né, Mônica? Sim, rende sim, né? Porque é uma dificuldade realmente que os pais enfrentam no dia a dia. Porém, é uma realidade que a gente não tem como fugir, né? Eu falo que o hábito de escovar os dentes é o hábito que vai perdurar a vida toda da criança até na fase adulta, né? Então isso precisa ser muito bem conversado e muito bem, uma rotina muito bem estabelecida entre os pais e a criança para esse momento acontecer de uma forma mais tranquila. Mônica, mas até antes de nascer ali os dentes, né, é preciso higienizar a boca, né? Eu lembro que uma vez que esteve no programa, falou passar um paninho, limpar, tem que ter esses cuidados já, até para a criança ir se acostumando, né? Com esse objetivo, sim, Mauro, nós não precisamos pensar em limpar a boca do bebê se ele não tem os dentes, prevenindo a cárie. Nós vamos sim para manipular a boquinha, porque a criança na fase oral é um momento em que a criança não gosta que se mexa na boquinha. Eu falo que a criança nessa idade, ela não olha o objeto e depois leva a boca. Ela leva a boca e depois ela vai ver o que é. Então ela está descobrindo o mundo através da sua boca. E ela sofrendo como se fosse uma invasão dessa boquinha, simplesmente chegar com uma escova de dente no momento em que nem, vamos dizer, não informaram ela sobre isso e já está acontecendo, né? Se tornaria muito mais difícil. Então, sim, quando bebê ainda, é importante que os pais, eles podem fazer a higiene da boquinha, mesmo sem ter os dentes, não prevenindo a cárie, mas manipulando essa boca, dando uma condição para esse bebê perceber essa manipulação, com uma gaze, com uma babita, um paninho de boca da criança, após as refeições ou após o mamazinho, né? É importante que a mãe faça isso sim. E a partir de que idade, Mônica, é certo então começar essa escovação de dentes? A gente pode dizer, Mauro, que não tem uma idade. O que vai determinar é o surgimento dos primeiros dentinhos. Então, uma média vai ser entre 6 e 8 meses. Às vezes tem bebê que com 1 ano não tem dentinho ainda, mas esse bebê já começou a introdução alimentar dele aos 6, 7 meses. Então, ele já está se alimentando de todos os alimentos, não somente mais do leite. Então, a higiene pode acontecer mesmo sem os dentinhos. Surgindo o primeiro dentinho, então, sim, a escovação, fazendo uso de escovinha apropriada para cada idade. Tem uma coisa também, né, Mônica, que é importante a gente falar, porque tem alguns alimentos que precisa de um cuidado a mais na escovação ali também, né? Sim, Mauro, a gente deve pensar assim, de modo geral, os alimentos, os carboidratos açucarados, né, são os alimentos que, se nós pensarmos que a cárie ela é açúcar dependente, então a cárie ela depende do açúcar e a ausência de escovação formou a duplinha que vai causar a doença cárie. Então, os alimentos mais pegajosos, os alimentos que grudam mais, né, no dente, alimentos que sejam de uma textura mais difícil da criança mastigar. Só que esses alimentos, quando a criança vai receber a escovação, então é importante o quê? Afastar os lábios, afastar a bochecha para enxergar que realmente, por exemplo, o torresmo que vocês comeram há pouco aqui. O torresmo é um alimento que ele fica com mais resíduos, principalmente nos dentes posteriores. Então, na hora da escovação, é importante enxergar o que está fazendo. Porque, às vezes, na dificuldade de manusear essa escova com a criança, a mamãe e o papai passam a escova, né? Tá de frente, passando, acaba empurrando mais profundo sem também, nem ver o que né? está acontecendo de fato, né? Então, o enxergar dentro da boca da criança é muito importante. E, lógico, esses tipos de alimentos mais pegajosos, a gente vai ter que comer alguma coisa que grudou mais, você sabe que vai lá e faz uma escovação um pouquinho mais caprichada naquele dia. E tem uma escova correta para isso, Mônica? A escova de dente, a partir dos primeiros dentinhos, a gente vai seguir sempre pela idade. Então, eu vou procurar uma escova de 0 a 2 anos para aquele bebê que vai ter em torno de mais ou menos 10, 12 dentes na boca. Uma escovinha de 2 a 4 anos para aquele bebê que já vai ter praticamente todos os seus dentes de leite na boca, que é total de 20 dentes. O tamanho da cabecinha da escova precisa ser pequena, de preferência arredondada e emborrachada. É importante que essa cabeça da escova seja emborrachada. Por quê? Para que se evite causar aftas na boquinha do bebê. Às vezes a escova dá uma escorregada, pode traumatizar a gengiva ou a bochecha. Então, escovas pequenas, cerdas macias e, de preferência, cabeça emborrachada.
E a gente sabe que nos últimos anos também, né, Mônica, foram trazidos ao mercado aí vários tipos de cremes dentais também. Mas a gente tem que saber que para as crianças tem um específico também, porque tem umas bem fortes que não se deve usar nas crianças. Né? O creme dental, a gente não vai abrir mão do flúor nele. O flúor tem que estar presente no creme dental, numa quantidade, numa concentração que a gente diz 1.100 ppm, que é proporção por milhão. Isso você olha na embalagem do creme dental. O sabor adocicado, porque traz um conforto para a criança. Mas se a família optar em fazer o uso de um creme dental, a gente diz de adulto, né? Para todos eles, desde a criança pequena, o que a gente precisa cuidar é a quantidade. Então, existe uma dose do creme dental. Não é aquela, igual como na propaganda eu falo, né? Que puxa assim, chega a dar até uma curvinha, um sorrisinho, né? Nós não precisamos daquela quantidade de creme dental. Quantidade para uma criança, por exemplo, que não sabe cuspir. Ela não vai ser maior do que o tamanho de um grão de arroz. Então, é realmente pouco. O suficiente para que a escova faça a ação detergente, vamos assim dizer, faz com os movimentos, remova o biofilme, remova a sujeira da boquinha e o flúor tenha a quantidade correta ali na boca da criança. Então, o tipo do creme dental, existem os infantis, mas independente de sabor, de personagem, tem que procurar. Tem flúor? Tem. Quanto? Tem que ter 1.100 ppm de flúor para que seja eficaz em relação à prevenção do flúor, embora não é só isso que vai prevenir a cárie, prevenção da cárie. Não é só isso que vai fazer a prevenção da cárie. Outros fatores que a gente tem que sempre estar atento a isso também. Mônica, e assim, é fato que as crianças, elas não gostam de escovar os dentes, a gente vê que elas têm um pouco de receio, um pouco de medo. O que é que acontece aí nessa fase? Olha, a criança dizer que ela não gosta, às vezes pode ser precoce, porque é algo novo para ela, né? Mas eu sempre coloco para os pais nas consultas da seguinte maneira. Por exemplo, está doente, precisa fazer a nebulização, precisa fazer a inalação. Por ela não chorar, vai deixar de fazer? Não. É necessário, é importante. Para trocar a fralda, fez cocôzinho, precisa trocar. E tem criança que tem pavor de deitar no trocador e fazer naquele momento a troca da fralda. Vai chorar, vai espernear, vai deixar de fazer? Também não vai. Vai ficar assadinho o bumbum do bebê, vai ficar com cheirinho ruim, não vai deixar de fazer. Escovar os dentes, não escovar pelo choro? Não. Nós vamos sim escovar, porque é importante. A criança chora porque é uma forma dela se comunicar. Ela está verbalizando, né? Está dizendo através do choro que ela não queria estar naquela situação, que é desconfortável para ela. Mas aí nós fazemos como? Com muita atenção, conversando, explicando para a criança que aquilo é um momento importante para ela, às vezes abrindo mão de coisas lúdicas, né? De músicas, de bichinhos que venham junto escovar, de você dar uma escovinha na mão da criança e ela escovar o seu dente, depois você escova os dentes dela. Então não pode ser uma obrigação, embora está se criando um hábito nessa criança, mas não aquela coisa sem avisar. Vamos escovar o dente. Criança lá, maior brincadeira, super gostosinho lá. Vamos escovar o dente. Não é isso que ela queria fazer. Né? Por isso é importante se criar o hábito, né? Isso precisa ser no dia a dia. Hoje eu faço, amanhã eu esqueci, depois amanhã eu faço. Faço quando? Faço na hora do almoço. Mas não deu, estava corrido, não escovei. Então eu vou escovar à noite. Dormiu, não consegui escovar. Não tem uma rotina. Hábito, esse é o principal. Criar essa rotina, criar um hábito. Para quê? Para que quando a criança começa a entender isso no dia a dia dela, ok, ela vai fazer, não vai ter mais o choro, não vai ter mais a resistência. E sempre, né? Nós não podemos bem escovar. Vamos escovar, envolver a criança naquele momento. Você escovar junto, também, mostrar, né? Várias vezes pegar uma boneca, escovar junto, né? Um bichinho de estimação ali, uma pelúcia que a criança tenha, escovar junto, né? Para que realmente ela vá percebendo, não é tão ruim, não é ruim, mas é um hábito, mais uma rotina que precisa ser estabelecida na vida da criança. E uma coisa também, Mônica, às vezes os adultos, né, acho que por ser dente de leite, né, não tem problema em ficar sem escovar. Isso é mentira, né? Até queria que você falasse quais os problemas, até que pode vir com essa atitude aí, porque tem que cuidar os de leite também. Sim, sim, como eu comentei no início, né? A criança, o dente de leite dela são um número total de 20 dentes. O primeiro nasce por volta dos 6, 8 meses, o último vai nascer por volta dos 2 anos e meio, mais ou menos.
E o último dente a trocar, aí já na dentição permanente, é aos 12 anos. Então, um dente que nasceu com 2 anos e meio, 3 anos, ele vai só sair da boquinha dessa criança quando ela tiver em torno de 12 anos. Todo esse tempo, essa criança precisou mastigar, essa criança precisou falar, essa criança precisou sorrir. Esse é o papel, um dos papéis dos dentes. Então, o dente de leite, ele é tão importante quanto o permanente. O que acontece? Ele tem um período, por isso é uma dentição temporária. Depois vem a dentição permanente. Dente de leite tem raiz, dente de leite tem polpa, que é o nervo do dente. A cárie mais profunda chega na polpa desse dente. Criança tem dor de dente, criança chora de dor de dente. E isso é muito triste. Por quê? Pela cárie. Então, a cárie por si só, olhou lá o dente, você olha às vezes, nossa, tem um dente cariado. Às vezes aquela cárie pretinha nem é aquela cárie que pode, é uma cárie crônica que já está ali paralisada de doença, não vai afetar mais. Mas uma lesão que progride, que chega no nervinho do dente, vai causar dor, causa inflamação. Vocês viram recentemente uma matéria, né, relacionada, foi uma extração de siso, que teve uma complicação no atendimento, parece que demorou alguma situação assim, mas enfim, veio a óbito. Né? Então, não é uma extração de um dente, é um dente infeccionado. Então, não é só um dente infeccionado. A partir do momento que eu tenho uma bactéria que pode cair na minha corrente sanguínea, essa bactéria pode correr meu corpo e parar em qualquer outro lugar do meu corpo, né? Num órgão que pode ser vital para mim. Então, o dente de leite, o primeiro dentinho, a criança vai trocar aos 6, 7 anos. Então, 6 anos. O último, ela vai trocar aos 12. Então, tem raiz, tem nervo, pode doer e precisa ser cuidado. Precisa ser escovado, precisa cuidar da alimentação que esse bebê, que essa criança come, para que isso possa ser evitado ao longo da vida da criança. E precisa ser usado também o fio dental. Vamos falar um pouquinho disso daí, que tem que entrar perfeito. Na rotina também da limpeza ali, né? O kit de higiene, né? É o creme dental, a escova e o fio dental. O fio dental, eu brinco com as mamães. Tá liberado uma vez por dia só, tá? Porque a escovação uma vez só é muito pouco, né? No mínimo 2 vezes escovar ao dia. A terceira seria ótimo. E o fio dental pode ser uma vez. O fio, ele vai fazer qual o papel dele? Aonde eu tenho um dente próximo do outro, que a escova não chega, é ali que o fiozinho dental vai passar. É ali que ele vai limpar. Não é só assim, tem um pedacinho de carne aqui, eu vou tirar com o fio dental, vou usar hoje o fio dental porque enroscou um pedaço de alguma coisa, um alimento na minha boca. Não é esse o papel do fio. O dente tem 5 lados, 5 faces. 3 faces a escova limpa, 2 faces é o fio dental que limpa. Né? Você veja. Então, o papel dele é tão importante quanto da escovação. Né? Então, não pode abrir mão do fio dental. Tá vendo, gente? Que papo gostoso, né? Mas se deixar, a gente fica a tarde toda aqui. Mas eu vou deixar ali o Insta da Mônica também. De repente, vocês querem interagir, tem dúvida, estão com criança pequena em casa, o dentinho tá incomodando. Interage lá com ela e sugere pautas também para ela trazer aqui para o programa. Porque é um aprendizado ali, essa escovação, esse bate-papo ali também com a criança durante esse treinamento aí. Sem dúvida. Gratidão, Mônica. Obrigado. Obrigada a você, Mauro. Sempre muito agradável. Sempre muito agradável. Obrigado.